Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, continuando nosso caminho de edificação na fé, pedindo a intercessão de São João Paulo II, Nossa Senhora das Graças, que nós possamos nos aprofundar verdadeiramente na nossa fé, estudando o catecismo, lendo a palavra de Deus, para que nós possamos ter em nosso coração uma fé inabalável, uma fé que crê, que confia, uma fé carismática, que confia, que espera no Senhor. E por isso nós estamos fazendo esse caminho de edificação na fé, estudando o catecismo. Estamos lá na 4ª parte, já quase encerrando. Estamos agora nos aprofundando na oração do Pai Nosso, que está lá no finalzinho da 4ª parte, na 2ª sessão. E eu quero trazer já um trechinho, né, do catecismo dos jovens, né, o Yucat, que diz assim, o que nós vamos falar hoje, né, esse pedido do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o que o Yucat disse, né? O que significa dizer o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Pedir o pão para o nosso dia a dia torna-nos pessoas que esperam da bondade do seu Pai do céu tudo o que é necessário, tanto os bens materiais como os bens espirituais. Nenhum cristão deve fazer esse pedido sem pensar na sua responsabilidade real por aqueles a quem faltam os bens mais básicos deste mundo. Então, Senhor, né, nós fizemos esse pedido, Senhor, mas também não só para nós, para todos, para toda a comunidade, por todas as necessidades do povo de Deus, dos filhos de Deus, né, meus amados? Então, traçando sobre nós o sinal da cruz, para que a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, junto com São João Paulo II, Nossa Senhora das Graças, como já falamos, intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E então vamos pegar o nosso catecismo, né? A gente já trouxe um trechinho ali do Yucat, e eu quero recordar uma frase que está lá no número 2784, que nós já passamos, né? Que diz assim, é uma frase de São Cipriano, que diz, né? Quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos lembrar-nos de que devemos comportar-nos como filhos de Deus. Então, né, meus irmãos, que nós possamos, dentro dessa oração do Pai Nosso, termos essa disposição de nos comportarmos como filhos de Deus, filhos amados e que amam a esse Deus e por isso querem ser obedientes a Ele, obedientes à sua igreja. Então vamos ali, né, no número 2828, que vai falar então desse trecho, desse pedido, né? Porque a gente aqui está vendo 7 pedidos, então esse pedido que nós fizemos ao Pai quando nós rezamos a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E vai dizer para nós, dai-nos bela a confiança dos filhos que tudo esperam de seu Pai. Ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e os bons e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos, conforme Mateus 5,45. E dá a todos os seres vivos o alimento a seu tempo, conforme Salmo 104, no versículo 27.
Jesus nos ensina a fazer este pedido quando glorifica efetivamente nosso Pai, porque reconhece como Ele é bom, para além de toda a bondade. Dai-nos é ainda a expressão da aliança. Pertencemos a Ele e Ele pertence a nós. Age em nosso favor, mas esse nós o reconhece também como Pai de todos os homens e nos lhe pedimos por todos eles, em solidariedade com suas necessidades e sofrimentos. É essa unidade, quando nós pedimos, dai-nos, então não é só para nós, mas para todos os homens, né? O pão nosso, o Pai que nos dá a vida, não pode deixar de nos dar o alimento necessário à vida. Todos os bens úteis, materiais e espirituais. No Sermão da Montanha, Jesus insiste nessa confiança filial que coopera com a providência do nosso Pai, conforme está ali embaixo, né, no rodapé, no númerozinho 320, Mateus 6, 25 a 34. E esse trecho então vai falar, né? Não vos preocupeis com o que comer, não vos preocupeis com o corpo, nem o que vestir. Olha os lírios do campo, os pássaros, né? O Pai providencia o alimento, providencia o necessário para ele. E daí aqui no finalzinho, ali no 33, 34, diz assim: pelo contrário, né? Não vos preocupei com essas coisas, mas pelo contrário, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a sua dificuldade. E ainda o Senhor vai falando aqui, né? Ali o Senhor diz, não devemos nos preocupar, que o Senhor nos providencia aquilo que é necessário. Mas o Senhor ainda vai falando aqui, ó, não nos exorta nenhuma passividade, mas quer que libertemo-nos de toda inquietação e de toda preocupação. É esse o abandono filial dos filhos de Deus. Ali nós vamos pegar também um trechinho que está lá em Tessalonicenses 3, de 6, segundo Tessalonicenses 3, de 6 a 13, que vai dizer também para nós, né? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é Paulo falando daquela comunidade, né? Ordenamos, fique longe de qualquer irmão que vive sem fazer nada e não segue a tradição que recebeu de nós. Vocês sabem como devem imitar-nos. Nós não ficamos sem fazer nada quando estivermos entre vocês. Nem pedimos a ninguém o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com fadiga e esforço dia e noite para não sermos um peso para nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas porque nós quiséssemos ser um exemplo para vocês imitarem. De fato, quando estávamos entre vocês, demos esta norma, que quem não quer trabalhar também não coma. Ouvimos dizer que entre vocês existem alguns que vivem à toa, sem fazer nada, e em contínua agitação. Lembra que o Senhor, né, o que foi falado aqui no catecismo, né? Mas quer libertar-nos de toda inquietação e toda a preocupação, né? Como diz ali no versículo 11, então ouvimos dizer que entre vocês existem alguns que vivem à toa, sem fazer nada, em contínua agitação. A essas pessoas mandamos e pedimos que nosso Senhor Jesus Cristo,
que como o próprio pão, trabalhando em paz. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então o Senhor providencia aquilo que é necessário, mas também nós não podemos ser peso para o irmão. Nós temos que fazer a nossa parte também, né? Especialmente o bem ao próximo. Quando nós trabalhamos, nós também fizemos o bem ao próximo, né, irmãos? E vamos continuar então aqui no nosso catecismo, que ali nós vamos ver agora uma frase de São Cipriano. Olha só: aos que procuram o reino e a justiça de Deus, ele promete dar tudo por acréscimo. Com efeito, tudo pertence a Deus. A quem possui Deus, nada lhe falta, se ele próprio não falta a Deus. Se ele próprio não falta a Deus. Olha que maravilha, né? Deus, esse Pai é sempre providente. Nós precisamos ter essa intimidade com Ele, estar sempre próximo dEle, né? Então vamos ali para o número 2831, que continua dizendo: a presença dos que têm fome por falta de pão, no entanto, revela outra profundidade deste pedido. O drama da fome no mundo convoca os cristãos que rezam em verdade para uma responsabilidade efetiva em relação aos seus irmãos, tanto nos comportamentos pessoais, como em sua solidariedade com a família humana. Esse pedido da oração do Senhor não pode ser isolado das parábolas do pobre Lázaro, conforme está ali os trechos bíblicos, e você vai pegar ali na sua casa para poder acompanhar, né? E do juízo final, conforme está ali o número ali do ladinho, 324, que é a indicação de Mateus 25, 31 a 46. Como o fermento na massa, a novidade do reino deve elevar o mundo pelo Espírito de Cristo. Deve manifestar-se pela instauração da justiça nas relações pessoais e sociais, econômicas e internacionais, sem jamais esquecer que não existe estrutura justa sem seres humanos que queiram ser justos. Então nós precisamos ser justos, né? Se nós podemos ajudar o irmão, por que não ajudar? Porque guardar, não é verdade, irmãos? Até mesmo a palavra diz daquele homem que teve uma grande colheita e resolveu de derrubar os celeiros e fazer um grande celeiro, e ali ele ia descansar, porque tinha a vida garantida, né? E o Senhor diz: tolo, hoje mesmo pedirei conta da sua vida. Então, se nós vemos o irmão passar necessidade, por que não estender as nossas mãos e ajudar, né? É isso que o Senhor nos convida dentro desse o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Pai nos dá e nós precisamos repartir. Olha que bonito, né, irmãos? Dentro do nosso movimento Renovação Carismática Católica, do qual eu faço parte, participo do grupo de oração Chama Viva na Catedral São Paulo Apóstolo. Dentro do nosso movimento, a gente tem a formação do módulo básico. E tem uma apostila, a última apostila do estudo, que vai falar da doutrina social. E a gente fala muito desse contexto, né? De ajudar o irmão, de ser como o irmão, de estar com o irmão nas suas necessidades, da justiça, né? Para com o irmão, que é o que nós aprendemos do Senhor. Trata-se de nosso pão. Para muitos, a pobreza das bem-aventuranças. É a virtude da partilha que convoca a comunicar a partilha dos bens materiais e espirituais. Não por coação, mas por amor. Olha só, né? Para que a abundância
de uns venha em socorro das necessidades dos outros, né? Ali embaixo também vai ter um trecho bíblico, né, que está em 2 Coríntios 8, de 1 a 15, falando desse, né, do socorro às necessidades dos outros, né? Então você ali na sua casa, como eu sempre digo, você pega a sua palavra, né? Se aprofunde ainda mais no estudo, por isso a gente está fazendo vídeos pequenos até, para que você tenha todo esse tempo, tire um tempo, 1 hora do seu dia, para acompanhar o vídeo, parar, pegar esse trecho bíblico, fazer as anotações. É essa a intenção. Você vai se aprofundar mais ainda, como eu também, né? Já vou pegando o meu caderninho, a minha caneta, a minha Bíblia e vou me aprofundando. E o coração vai se enchendo de alegria, né? Vai se enchendo de fé, de desejo de estudar mais ainda, né? Chega logo o outro vídeo para poder partilhar com o irmão, né? De toda essa sabedoria que o Senhor nos dá através da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Continuando então, reza e trabalha, diz o texto bíblico ali no númerozinho, né? 327, que também é uma fala de São Bento, né? Et labore, né? Reza e trabalha. Rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. Tendo realizado o nosso trabalho, o alimento fica sendo um dom do nosso Pai. Olha só, né? Convém pedi-lo e disso render-lhe graça. Obrigada. Esses dias, né, eu lá na minha costura, eu sou costureira, né? Eu trabalhando, eu dizia para o Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dom que tu me deu de pegar um tecido, cortar, fazer uma roupa, fazer uma blusa, né? Fazer uma calça, olha só. Então isso nós temos que agradecer a Deus pelo dom, né? Aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós sabemos fazer, não é de nós, foi Deus que nos concedeu. E eu agradeci muito a Deus, né? Porque de um pedacinho de tecido que muitas vezes a gente, né? É só um retalho, é só um pedaço de pano. Deus dá aquela visão para nós de ali ver uma peça de roupa, ver uma toalha, ver algo que vai nos auxiliar no nosso dia a dia, né? Poder doar para o irmão, não é verdade? Olha que maravilha, que você possa agradecer a Deus por esse dom, né? Pelo seu trabalho. Como vai falando para nós aqui o Catecismo da Igreja Católica, rendei-lhes graça, né? Em tudo, em tudo. É esse o sentido da bênção da mesa numa família cristã. Olha que alegria, né? Como família, agradecer pelo trabalho, pela vocação de cada um, pela aptidão de cada um, né? Cada um Deus dá numa família, um é um engenheiro, outro é uma costureira, outro é um pedreiro. Olha que maravilha, né? E ali se constrói algo tão belo, né? E um partilha com o outro. Deus seja louvado, né, irmãos? E daí nós vamos para a grande comunidade, a igreja, né? Lá na nossa paróquia, onde ali também nós prestamos os nossos serviços e assim nós vamos partilhando da graça e do dom de Deus. Esse pedido, vamos ali para o número 2835. Esse pedido e responsabilidade que ele implica vale também para outra fome do qual o homem padece. O homem não vive apenas de pão, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus, conforme Mateus 4, né? Isto é, sua palavra e o seu sopro. Os cristãos devem envidar todos os seus esforços para anunciar o Evangelho aos pobres, aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, que Deus ama, mesmo em meio, né? Muitas vezes em meio àquela dificuldade, à fome, a tanta injustiça,
mas eles precisam saber que eles são amados. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus que cura, que liberta, que salva, né? Por isto, o sentido especificamente cristão deste quarto pedido refere-se ao pão da vida, a palavra de Deus a ser acolhida na fé, o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. E continua, né? A frase hoje. O que é o sentido do hoje? Dentro dessa frase que nós estamos estudando, desse pedido, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje é também uma expressão de confiança. O Senhor nolo ensina. Nossa presunção não podia inventá-la. Como se trata sobretudo de sua palavra e de seu corpo, de seu Filho, esse hoje não é só o de nosso tempo mortal, é o hoje de Deus, né? E ali nós temos um trechinho de Santo Ambrósio: se recebes o pão cada dia é para ti hoje. Se Cristo está a teu dispor hoje, todos os dias ele ressuscita para ti. Como se dá isso? Tu és meu filho e hoje te gerei, conforme o Salmo 2, versículo 7. Hoje, isto é, quando Cristo ressuscita. Então, Santo Ambrósio traz essa frase para nós, né, esclarecendo o que significa o hoje, né? O hoje de Deus, né? O Cristo que ressuscita hoje, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Olha que bonito, né, irmãos? De cada dia, mais uma palavra, né? De cada dia, esta palavra é epiúsios, né? Que deve ser pronunciada como diz ali no catecismo. Epiúsios. Não é usada em nenhum outro lugar no Novo Testamento, tomada em um sentido temporal. É uma retomada pedagógica do hoje, para nos confirmar numa confiança sem reserva. Tomada em sentido qualitativo, significa o necessário à vida, e em sentido mais amplo, todo bem suficiente para a subsistência. Literalmente, epiúsios, supersubstancial, designa diretamente o pão da vida, o corpo de Cristo, remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao que procede, o sentido celeste é evidente. Este dia é o dia do Senhor, o do banquete do reino, antecipado na Eucaristia, que é já antegozo do reino que vem. Por isso convém que a liturgia eucarística seja celebrada cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ali também Santo Agostinho diz para nós, olha só que bonito, a Eucaristia é nosso pão cotidiano. A virtude própria desse alimento divino é uma força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja. O alimento da palavra, né? O pão e a palavra. Nos hinos que são cantados, olha só, né? E que vós cantais. Tudo isso é necessário
a nossa peregrinação, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra e nós precisamos, né, do alimento para o corpo, do alimento para a alma, nós precisamos da Eucaristia. Quem come o meu corpo, quem bebe o meu sangue, terá a vida eterna, né? Diz a palavra de Deus, diz o Senhor Jesus para nós, né? E ali mais um trechinho, então, de São Pedro Crisólogo, que diz: o Pai do céu nos exorta a pedir, como Filho do céu, o pão do céu, Cristo. É Ele mesmo o pão que, semeado na Virgem, levedado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, colocado em reserva na igreja, levado aos altares, proporciona cada dia aos fiéis um alimento celeste. Mais uma vez vamos ler essa frase, né? O Pai do céu nos exorta a pedir, como os filhos do céu, o pão do céu, Cristo. É Ele mesmo o pão que, semeado na Virgem, levedado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, colocado em reserva na igreja, levado aos altares, proporciona cada dia aos fiéis um alimento celeste. Amém, irmãos? Então, concluímos aqui esse vídeo e no próximo vídeo, então, nós vamos para mais um pedido, que é perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas esse vai ficar para o próximo vídeo, que você possa se aprofundar ainda mais nesse estudo de hoje que nós fizemos aqui no Catecismo, onde nós nos aprofundamos um pouquinho nesse pedido, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que nós possamos rezar de todo o nosso coração essa oração do Senhor que Ele próprio nos ensinou. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós estivemos reunidos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.